Boa tarde, turma. Agora nós vamos estudar os polígonos de 4 lados, que nós chamamos de quadriláteros. Então, eu tenho aqui alguns quadriláteros, né, que a gente usa, os quadriláteros mais usados. Então, nós temos aqui o paralelogramo, o quadrado, o retângulo e o trapézio. Observem que todos eles têm 4 lados. Assim como o triângulo, os quadriláteros também vão ter vértice, tá? Então, vamos pegar aqui o retângulo, por exemplo. Então, vértice A, B, C, D. Então, vão ter vértice, que é o ponto de encontro dos lados. Os lados, que são os segmentos que unem um vértice ao outro. E, diferente do triângulo, os quadriláteros vão possuir diagonais. O que seria diagonais? Diagonais é o segmento que une um vértice ao outro sem ser o lado do quadrilátero. Então, olha, eu uni o vértice A ao C, então isso é uma diagonal. Se eu unir o vértice B a D, eu vou ter uma outra diagonal. Então, essa é uma diferença do quadrilátero para o triângulo, né? Além de ter 4 lados, o triângulo 3, o triângulo não tem diagonal, os quadriláteros possuem 2 diagonais. Então, qualquer quadrilátero que você pegar, ó, ele vai ter 2 diagonais. Se você pegar o trapézio, olha, uma diagonal aqui, outra diagonal aqui, tá? Se eu pegar o paralelogramo, eu vou ter a diagonal menor e a diagonal maior, tá? Então, todos eles terão 2 diagonais, tá? Então, os quadriláteros têm vértice, lados, diagonais. Possuem também, como os triângulos, ângulos internos, tá? O que é o ângulo interno? É o encontro dos lados, ó. Figura formada pelo encontro dos lados. Então, nós temos aqui os ângulos internos. E se nós prolongarmos qualquer lado, tá? Se você prolongar um lado, qualquer dos lados que você prolongar, vai formar aqui o ângulo externo. Vai formar o ângulo externo. O de dentro, ângulo interno. Interno está dentro do quadrilátero, tá? Ângulo interno, dentro do quadrilátero. Ângulo externo, fora do quadrilátero, formado por um lado e a projeção do outro lado. Então, se eu prolongar aqui, olha, eu vou ter outro ângulo externo. Prolongando aqui, outro ângulo externo. Então, se eu prolongar os lados aqui, eu vou ter vários ângulos externos. No paralelogramo, né? Então, nós temos aqui 4 ângulos internos. O retângulo também teremos 4 ângulos internos, tá? Um ângulo aqui, um ângulo aqui, um ângulo aqui, um ângulo aqui, ó, 4 ângulos internos. O quadrado, nós também teremos 4 ângulos internos. 1, 2, 3, 4. O trapézio também teremos 4 ângulos internos. Então, os quadriláteros possuem 4 ângulos internos. Todos eles, tá? E uma
característica marcante dos quadriláteros, além de terem 4 lados e 4 ângulos, tá? Nós vamos ter lá pares de lados paralelos, ó. Esse paralelogramo, ó, esse lado aqui e esse lado aqui são paralelos. O que são paralelos? Olha, são lados, tá? Equidistantes e nunca vão se encontrar. Então, são paralelos. Então, o paralelogramo tem aqui paralelo, esse lado aqui também paralelo com esse, ó. Eles nunca vão se encontrar, eles são paralelos. O retângulo, a mesma coisa, olha. Esse lado é paralelo com esse. E esse lado paralelo com esse. O quadrado também, nós temos pares de lados paralelos, olha. Paralelos e esse paralelo com esse. O trapézio vai diferenciar do retângulo, do paralelogramo e do quadrado na questão da quantidade de pares paralelos. O trapézio só vai ter um par de lados paralelos, que é esse aqui com esse daqui. Então, esse aqui vão ser paralelos. Então, um par de lados. Esses dois lados aqui, esse lado aqui e este lado aqui, olha, eles não serão paralelos, porque, olha, eles vão se encontrar. Lá em cima eles vão se tocar. Então, se prolongar e eles se encontrarem, eles não são paralelos. Agora, se eu colocar os lados, olha, esses dois aqui, olha, nunca vão se encontrar. Tá vendo? Sempre vão estar à mesma distância. Então, são paralelos, tá? Então, característica dos quadriláteros, pares de lados paralelos. Paralelogramo, retângulo e quadrado tem 2 pares de lados paralelos. O trapézio só tem um par de lados paralelos. Que no trapézio, esse par de lados paralelos, eles chamam de base maior e base menor. Todos eles 4 diagonais. Agora, a diferença, né, do paralelogramo para o retângulo, eles têm 2 pares de lados paralelos. Esse é paralelo, aqui é paralelo, mas existe uma diferença em relação aos ângulos. O retângulo e o quadrado vão ter lados paralelos formando o ângulo de 90 graus, tá? Então, o retângulo e o quadrado vão formar 4 ângulos de 90 graus, coisa que o paralelogramo normal, né, outros paralelogramos não vão formar. Mas o retângulo, ele é um paralelogramo, porque tem lados paralelos. Ele também é paralelogramo. O quadrado é um paralelogramo, porém com ângulos internos e medida dos lados iguais. Mas são paralelogramos, né? Porque tem lados paralelos. Então, eu posso falar, o retângulo é um paralelogramo? É. O quadrado é um paralelogramo? É. Né? Porque eles têm lados paralelos, né? Mas agora eu posso falar que todo paralelogramo é quadrado? Não. Eu posso falar que o quadrado é um retângulo? Sim. Qual que é a característica do retângulo? 2 pares de lados paralelos e 4 ângulos com medidas de 90 graus. O quadrado tem isso. 2 pares de lados paralelos e 4 ângulos de 90 graus. Mas o quadrado tem uma característica a mais, que é os 4 lados de mesma medida, que o retângulo não tem. Então, o quadrado é um retângulo, mas eu não posso falar que o retângulo é um quadrado, porque o retângulo não tem os 4 lados de medidas iguais, tá? Então, esses
são então os principais, né? Os principais quadriláteros, né? Com algumas de suas características, tá? Eu posso medir, né? Os ângulos, olha bem. Se eu medir o ângulo aqui, olha, vou colocar o lado, olha, bolinha aqui no vértice, lado, olha aqui, olha, 90 graus, tá vendo? Todos esses 4 ângulos vai dar 90 graus. Agora, o paralelogramo já não vai dar, olha, se eu medir esse lado aqui, ó, vértice 0, aqui tem 60. Ó, 60 graus, ó, de 0 a 60. Esse ângulo tem 60. Esse daqui, oposto, também tem 60. No paralelogramo, os lados opostos têm ângulos iguais. Esse ângulo tem a mesma medida do que este, tá? No trapézio, tá? Esse tipo de trapézio aqui, se a gente medir, olha bem, ó, esse trapézio aqui mede 75 graus, esse ângulo. O ângulo de cá deixa eu virar para ficar mais fácil aqui. Aqui mesmo. Esse trapézio aqui, ó, esse ângulo aqui tá medindo, olha, de 0, ó, vou olhar aqui em cima, ó, 0,75 graus também. Tá vendo? Então, esses dois ângulos têm a mesma medida. Eu posso medir os dois de cima também. Agora, nós vimos que no triângulo, os ângulos internos juntos, os três ângulos do triângulo, vai dar 180 graus. No retângulo, vou pegar um retângulo aqui. Então, nós vamos pegar um retângulo qualquer, tá? Vou pegar aqui um quadrado, que ele é um quadrilátero, com nome de quadrado, porque ele tem 4 lados de mesma medida e 4 ângulos de 90 graus. Ele é um paralelogramo, porque ele tem 2 pares de lados paralelos também. Tá? Então, nós temos aqui um quadrado. E eu tenho, nesse quadrado, eu vou identificar, então, aqui os ângulos que eu tenho aqui, ó. Então, aqui eu tenho um ângulo reto. Vou colorir aqui um pedaço do ângulo, ó. Aqui eu tenho um outro ângulo reto. Mais um ângulo reto. E aqui mais um outro ângulo reto. Então, 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Então, identifiquei aí os 4 ângulos do quadrado. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esses 4 ângulos. Ó, 1, 2, 3, 4. Cortei os 4 ângulos. Se eu pegar os 4 ângulos agora e juntar os ângulos, olha, vou juntar os 4 ângulos. Você observa que você montou uma circunferência.
Os 4 ângulos juntos formou uma circunferência. Então, daí nós concluímos que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero sempre vai dar 360 graus. Uma circunferência não é 360 graus? Então, qualquer quadrilátero que você cortar os 4 ângulos internos aqui e juntar pela ponta, eles vão dar um ângulo de 360 graus. Então, nós temos aí, então, alguns quadriláteros e algumas características desse quadrilátero. Boa tarde para vocês.